Olá pessoal, bem-vindo Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa História do Brasil como você nunca viu. No episódio de hoje a gente vai homenagear os 200 anos de nascimento de Dona Maria da Glória, que não deixa de ser do Brasil também, não é isso? Ela é, como o nome do nosso episódio diz, Dona Maria II, a rainha brasileira de Portugal. Dona Maria da Glória, brasileira, nascida em 4 de abril de 1819 no Rio de Janeiro, é a filha de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina, a primogênita, não é, desse casal, sobre o qual a gente já falou aqui em alguma ocasião, ainda voltaremos a falar outras vezes, que nasce no Rio de Janeiro para grande regozijo da corte, embora não tenha nascido menino, tenha nascido menina. Mas é uma neta querida de Dom João VI, que nasce no território já do Brasil, que não é mais colônia, né? Não é mais colonial, porque o Brasil tinha sido elevado a Reino Unido desde o fim de 1815. Então, quando Dona Maria da Glória nasce, ela é logo intitulada Princesa da Beira. Por quê? Porque ela era a filha mais velha do herdeiro do trono, que era o príncipe real Dom Pedro, filho de Dom João VI. Então, Dona Maria da Glória era, de algum modo, desde já o seu nascimento, predestinada a um trono, ao trono do que seria essa monarquia nossa, que, como a gente falou, era de vários continentes, não é? Claro que ela, tendo um irmãozinho, um homem, ele herdaria na frente dela. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Dom Pedro e Dona Leopoldina tiveram vários filhos, não é? Dona Maria da Glória foi a irmã mais velha e madrinha da maioria desses irmãozinhos dela, incluindo o nosso Dom Pedro II do Brasil. Então, Dona Maria II de Portugal é a irmã e madrinha de Dom Pedro II do Brasil. Isso a gente teve a oportunidade de falar e de esmiuçar, inclusive todo o nome dela completo, né? Dona Maria da Glória, Joana Carlota, tudo isso está no capítulo, né, da descendência de Dom Pedro I do Brasil, na coleção de Dom Antônio Caetano de Souza, que é a História Genealógica da Casa Real Portuguesa, que foi republicada em 2008 pelo bicentenário da vinda, né, da transmigração da corte portuguesa para o Brasil. A professora Isabel Lustosa fez a parte biográfica, não é, de Dom Pedro I, que é o Dom Pedro IV deles, né, de Portugal, e eu fiz a parte histórico-genealógica. Esse livro é, então, muito importante, é o 15º volume dessa grande coleção que conta a história genealógica, né, e, digamos, um pouco cronológica de toda das dinastias, não é, de Portugal. No caso, claro, enaltecendo mais a Casa de Bragança, a quem o cônego Dom Antônio Caetano de Souza servia, né, desde o tempo de Dom João V, na passagem para o reinado de Dom José I. Então, voltando para a nossa Dona Maria da Glória, que nasceu no Rio de Janeiro, foi batizada lá na Sé Catedral e foi levada para o Outeiro da Glória para ser oferecida para a Virgem Nossa Senhora da Glória, não é, do Outeiro, que é o nome da nossa Irmandade, até hoje lá no Rio de Janeiro, que dá nome à Irmandade da Glória do Outeiro, o Outeiro da Glória, ele dá nome ao bairro da Glória do Rio de Janeiro, né? Então, o primeiro bairro da Zona Sul Carioca é o bairro da Glória, em homenagem à Nossa Senhora da Glória do Outeiro, né? O Outeiro, o monte lá no alto e tal. Bom, Dona Maria da Glória, então, consagrada a Nossa Senhora da Glória, uma carioca, não é? Nascida em São Cristóvão, criada no Rio, vê a sua vida, não é, se tornar extremamente, como dizer, né, extremamente atarantada, né, em resumo, em virtude, não é, já do falecimento da mãe, em 1826, ela é uma criança de 7 anos. Antes disso, antes de Dona Leopoldina morrer e ela ficar órfã da mãe e ter um monte de irmãozinhos menores para ajudar a cuidar, digamos assim, não é? E se constituir a primeira dama do seu pai, né, Dom Pedro I, antes disso havia acontecido o quê? Em março de 1826, lá em Portugal, Dom João VI morre. O nosso antigo monarca, aquele que tinha elevado o Brasil, que tinha sido o rei do Reino Unido, não é? E que no ano anterior, em 1825, finalmente assinara o Tratado de Reconhecimento da nossa independência, ele morre. Hoje se sabe, né, cabalmente, que por envenenamento. Dom João VI morre e a sucessão dele é um grande e grave problema.
Porque o herdeiro do trono, o herdeiro de Dom João, é Dom Pedro, que vive no Rio de Janeiro e tinha se tornado imperador do Brasil. Fica a regência nas mãos de Dona Isabel Maria, a infanta, regente, filha de Dom João VI e irmã de Dom Pedro I. Mas tudo é acertado para que Dom Pedro I do Brasil, que é Dom Pedro IV de Portugal, que se torna rei de Portugal no Rio de Janeiro, abdique dessa coroa, da coroa lusitana, depois pegue a mesma Constituição que ele tinha, como a gente falou no outro episódio, né, outorgado ao Brasil, e passe essa Constituição para Portugal. O que acontece? Estava tudo combinado para que Dom Pedro, abdicando da coroa na filha Dona Maria da Glória, essa coroa fosse herdada pela filha em conjunto com o irmão dele, que era príncipe varão, como se dizia, né? Era homem, era herdeiro também no sentido, não é, do sexo, né? Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, então, ele se casa, não é, por procuração com essa sobrinha. E isso ia repetir aquela história da Dona Maria I, que tinha casado com o tio Dom Pedro III. Então, Dom Miguel, casado com Dona Maria II, seria de fato também o Dom Miguel I. Mas o que acontece? Isso tudo eram os planos bragantinos, para manter a monarquia portuguesa separada até já da monarquia brasileira. Senão, teria que haver a reunião das coroas, porque Dom Pedro I do Brasil era o IV de Portugal e tudo seria um único trono. Só que o Brasil não aceitava mais isso e Portugal era muito, né, grande parte da classe dirigente portuguesa era muito indignada com isso, que eles consideravam uma traição, uma alta traição de Dom Pedro a Portugal. E aí o que vai acontecer? Um desenrolar de acontecimentos tétricos. Dona Maria, com 7 aninhos, lá no Rio de Janeiro, é proclamada rainha de Portugal. Dona Maria II, né? E é dada em casamento para o tio. Só que com o tempo, a regência de Dona Isabel Maria, lá em Portugal, né, vai durar 2 anos e tal, mas Dona Carlota Joaquina ainda estava viva. E ela insuflava muito Dom Miguel, filho dela, não só ela, grande parte do clero, grande parte da nobreza e boa parte da população portuguesa, que era, assim, talvez mais acostumada com o absolutismo do que com o liberalismo. Dom Pedro e todos os, não é, amigos e, digamos assim, comparsas de Dom Pedro, do ponto de vista dos portugueses enraivecidos, eram liberais, não é? E o absolutismo ainda tinha muita ressonância, né, em Portugal nessa quadra histórica. Então Dom Miguel, com o tempo, ele vai se insuflando, né, e a Igreja do Alto Clero, de fato, apoia isso e acaba por se proclamar rei único, absoluto, e suspender a Constituição que o irmão havia fornecido a Portugal, havia outorgado também. É um processo sinuoso, onde Dom Pedro tenta até o fim que o irmão abandone essa postura, fique com a filha dele, casado, e que a coisa continue em Portugal. Com isso, o desgaste, não é, da figura política de Dom Pedro I no Brasil é imenso, porque ele não conseguia, por motivos óbvios, né, ficar claramente definido entre a sua brasilidade e a sua portugalidade. Afinal de contas, os filhos dele também eram herdeiros de Portugal. Com isso, nós sabemos que em 1831 Dom Pedro é deposto do Brasil, praticamente, né? E ele finalmente embarca para a Europa, em episódios outros que a gente vai poder falar. Ele viaja numa nau, não é, em inglês, então quer dizer, ele tem apoiamentos ingleses, apoiamentos franceses, parciais, não é? E ele então vai para a Europa para reconquistar o trono de Portugal para a filha dele, Dona Maria II, de quem a gente está falando aqui. Dona Maria II, portanto, vai com a sua corte, né, a sua corte de rainha, né, tão novinha, e então lá, isso já é 1831, né, quer dizer, ela já está como rainha desde 26 a 5 anos, isso tudo no Rio de Janeiro. Ela já tinha ido para Viena, na corte do avô, Franz I, que a queria muito bem, etc., mas que tinha muito desgosto com as aptidões, as inclinações liberais de Dom Pedro, e Dona Maria então é criada muito mais no culto ao liberalismo do que ao absolutismo monárquico. E aí o que Dom Pedro tem que fazer é conseguir apoiamentos para ela nas cortes europeias, para que de fato ele consiga exércitos e mine as forças do irmão em Portugal. Isso era muito difícil, isso era praticamente impossível. Dom Miguel tinha quase todos os exércitos à sua disposição em Portugal e Dom Pedro tinha um pingo de homens, né? Ele vai contar com mercenários, vai contar com algumas ajudas, mas de fato é por isso que Dom Pedro inclusive é considerado herói de 2 mundos, porque ele consegue, com muito menos homens em armas, muito menos munição, muito menos tudo, né? Com o tempo, com uma guerra muito fratricida, infelizmente, ele vai conseguir reconquistar o trono da filha e não vai permitir que se mate o irmão.
como boa parte dos generais de Dom Pedro queria. Então vai haver uma nítida cisão, não é, dos portugueses entre constitucionalistas, como eles chamavam, cartistas, né, da Carta Constitucional, ou, enfim, obviamente partidários de Dom Pedro do Brasil e de Portugal, que usava o título e era chamado de Duque de Bragança, regente em nome de sua filha, né, na condição de tutor e pai e defensor de Dona Maria II, e, obviamente, os miguelistas, que são os pró-absolutismo, não é, falando de um modo reduzido. E a questão, então, é que, para a gente tentar resumir aqui, é uma história muito grande, Dom Pedro vai morrer, não é, em 1834, depois de ter reconquistado esse trono para a filha. Ele morre muito ruim, depois a gente fala num outro episódio sobre a vida de Dom Pedro. E Dona Maria, então, logo é proclamada maior de idade para começar a governar. 15 anos de idade, a mesma coisa que vai estar com o irmão dela, Dom Pedro II, no Brasil. E aí, muito resumidamente, pessoal, para falar do reinado dela, que é um reinado muito, enfim, não abrupto, não é, mas muito complicado, né? Ela nunca pôde, não é, governar uma nação coesa. Eternamente, as consequências daquela guerra civil, as consequências da cisão, da divisão, da polarização extremada entre portugueses constitucionalistas e portugueses absolutistas, vai, evidentemente, marcar o reinado de Dona Maria II. Dona Maria II tinha tido uma ótima formação, a Duquesa de Palmela e aquela que depois ela vai titular Marquesa até, agora não me vê onde, acho que é Ponta Delgada, se não me engano, enfim, Dona Leonor da Câmara e Dona Eugênia Xavier da Gama, uma descendente direta de Vasco da Gama, foram mulheres que marcaram a educação de Dona Maria II, uma educação muito boa, uma alta educação. Por causa disso, Dona Maria II será conhecida como a educadora, porque ela se preocupará em dar aos seus filhos uma educação de alto nível. Bom, falando muito rapidamente, Dona Maria II então vai se casar com o cunhado de Dom Pedro, irmão de Dona Amélia de Leuchtenberg, o Duque de Leuchtenberg, mas eles vão ter um casamento relativamente feliz que vai durar um mês e pouco. Dom Augusto de Leuchtenberg logo vai morrer. Depois ela vai se casar com o príncipe Ferdinand August de Saxe-Coburgo-Gotha, que de fato vai ser o marido dela. Eles vão ter uma vida feliz, vão viver bem, vão ter 11 filhos. E é justamente por isso, porque ela foi tendo muitas sucessivas gestações e tinha que governar ao mesmo tempo um país cindido, ela no 11º parto vai morrer. E então o reinado vai ser curto e todo atrapalhado, todo confuso. Durante o reinado de Dona Maria houve muitos golpes, muitas rebeliões, né? Você teve aí homens de Estado que se destacaram, o Duque da Terceira, o Marquês de Saldanha, o Visconde de Sá da Bandeira. Você teve os homens que com ela tinham que governar, ainda fiéis à memória do pai dela, fiéis ao tempo em que ela disputava o trono para poder efetivamente reinar. Mas o que acontece é que foi um reinado muito complicado. E Dom Pedro II acompanhava isso tudo do Brasil também, nós sabemos dos períodos regenciais, né? E com isso havia uma insegurança muito grande dos Bragança em relação ao futuro da monarquia portuguesa e o futuro da monarquia brasileira, que era, na verdade, a mesma monarquia bragantina na origem. Por causa disso, Dom Pedro, inclusive, vai carregar uma grande ambiguidade em relação à sucessão dele por Dona Isabel, a Redentora, como nós dizemos, a filha dele, justamente pelo fato de que o reinado da irmã foi extremamente sinuoso em Portugal. Ela então tem uma vida curta, se vai em 1853 no último parto, e é uma morte muito horrível. Ela tinha consciência de que estava muito doente, então ela se confessa com o patriarca de Lisboa, né, os padres são chamados, missas, etc., mas não adianta, ela morre numa operação incruenta, muito ruim. E as damas, né, da rainha relatam que de fato foi uma morte horrível, muito sentida, a população sentiu muito. O viúvo dela, o rei Dom Fernando, que já é o Dom Fernando II de Portugal, vai ficar como regente do reino em nome do filho Dom Pedro V, que vocês vão ver aí a imagem, que também era um monarca muito preparado, mas muito jovem, criança ainda, reinará pouco tempo e terá um fim de vida também relativamente trágico, né? Perdendo a rainha, Dona Estefânia, muito nova. Depois, por fim, virá Dom Luís, também filho de Dona Maria, que será o rei Dom Luís I, e esse sim reinará por um tempo maior. É isso aí, pessoal. Num próximo episódio, a gente fala mais para vocês sobre todos esses personagens.